não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que naquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Oremos uma vez mais. Deus, fala conosco, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender. Em especial te peço, ó Deus, que o Senhor possa me fazer entendido, ó Deus, a esses irmãos que vieram aqui, ó Deus, não para me ouvir, mas para ouvir a Tua voz. Por isso, aquece os corações, livra-os de pensamentos intrusivos, que possamos desfrutar, ó Deus, de um tempo agradável no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, em toda essa exposição, é um dos textos aqui do livro de Lucas que eu gostaria de fugir. Não pelo tema, não pelo entendimento do texto, mas de como esse texto me confronta. De como esse texto é desafiador para o pregador em si. E enquanto pregador e enquanto pregamos expositivamente, somos desafiados a lidar com textos que ferem a nossa alma, que aferroa a nossa alma. Eu preciso começar dizendo que ninguém está isento de estar sobrecarregado com as coisas deste mundo. Porque o que nós mais enfrentamos é a sobrecarga desse mundo. Nós finalizamos a pregação passada dizendo a seguinte coisa: aquele grande dia, o último dia, quando Cristo se manifestar nos céus e todos verem e Ele tomar para si a sua igreja, nós chegamos à conclusão que os salvos, que aqueles que creram no nome de Jesus, não precisavam ficar com medo. Chegamos à conclusão, inclusive, que o próprio texto diz no verso 24 em diante, nós vimos que nós devemos, inclusive, erguer a nossa cabeça. No verso 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se, fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Então todos os salvos deveriam ficar de cabeça erguida, confiantes não em si mesmo, mas na obra redentora de Cristo Jesus. E agora nesse texto em diante, ele é desafiador, porque se naquele dia nós devemos estar preparados para o grande dia ou para a manifestação de Cristo, se naquele grande dia nós não precisamos temer, até aquele dia chegar, nós não podemos andar sobrecarregados com as preocupações deste mundo. Até aquele dia, nós precisamos caminhar como cidadãos não desse reino, mas de um reino celeste, de um reino por vir. Eu também preciso informá-los que ninguém pode se orgulhar também de estar sobrecarregado. Na nossa geração, estar sobrecarregado, estar muito ocupado é um motivo de orgulho. Na era da produtividade, estar ocupado é algo visto com bons olhos. Tipo assim, existem alguns pecados que nós que muitas vezes nós fazemos questão de não compartilhar com ninguém. Por exemplo, pecados de cunho sexual, dificilmente alguém quer compartilhar com alguém a fim de se desvencilhar daquilo. Pecados como a avareza, pecados como lascívia, pecados na área de roubo mesmo, de mentira,
Dificilmente alguém diz assim, irmão, eu preciso de ajuda. Por quê, irmão? Porque eu sou um mentiroso. Dificilmente alguém faz isso. Mas pecados, por exemplo, tipo, eu estou com preguiça. Aí a pessoa diz, não, só não fui porque eu estou com preguiça. Preguiça é pecado, gente. Aí a gente compartilha. E por fim esse. Eu estou muito ocupado. Isso é pecado também. E a gente compartilha assim com orgulho, né? Eu sou uma pessoa muito atarefada, uma pessoa de negócios, né? Vivo viajando, viagens municipais, intermunicipais, interestaduais, internacionais. Eu não posso, infelizmente, fazer isso ou aquilo outro. É quase como se tivesse as pessoas andam quase como se tivesse um brasão no peito. O brasão do super ocupado. Pronto, eu sou diferentão. Que eu estou sempre muito ocupado. Então vocês já viram, né? Eu estou sempre muito ocupado. Vocês não podem contar comigo. A Bíblia, inclusive, tem um episódio muito interessante. Lá em Lucas 10, 38 a 42. Quando eles seguiam a viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, se você é aquele que se orgulha de estar muito ocupado, ou se você é desses, eu fico até surpreso, assim, porque talvez, se Jesus chegasse hoje, eu teria que dizer para Jesus assim: Jesus, é assim, o seguinte, nesse mundo aqui, ser Marta é melhor do que ser Maria. Nesse mundo aqui, Jesus, eu sei que o Senhor conhece todas as coisas, mas eu queria só dizer assim, que nesse mundo aqui, as pessoas não querem ser mais Maria, as pessoas não se contentam mais em estar aos seus pés. Nesse mundo, as pessoas gostam, amam estar super ocupadas. Nos dias de hoje, Marta seria o exemplo a ser seguido, não Maria. Há quem diga que se não trabalharmos, não seremos ricos. Porque para ser rico, precisa trabalhar muito. Não sei se sabem, mas é estranho, mas é verdade. Os países mais ricos apontam um nível de estresse mais alto. Porque a riqueza, muitas vezes, rouba silenciosamente a nossa alma. Um estudo diz que pessoas que viajam diariamente a serviço experimentam maior nível de estresse do que pilotos de aviões de bombardeio. Dá para acreditar? Ou até mesmo policiais. Inclusive, uma vez, anos atrás, foi feito um estudo que as profissões mais inclinadas à depressão eram políticos, policiais e pastores. Não eram empresários nem outras coisas. Porque o nível de estresse em lidar com a podridão do mundo era muito alto. Mas em contrapartida, muitas pessoas têm se entregado em busca da riqueza, em busca daquilo que o mundo pinta como qualidade de vida, e em troca disso, entregam a sua alma. E tudo isso em troca do dinheiro, de sucesso e fama. Não é à toa que Lucas diz em Lucas 8, 36 e 37, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Eu responderia para Lucas: Lucas, aqui nesse mundo,
as pessoas trocam a sua própria sanidade, a sua alma, pela pseudo-qualidade de vida. Por isso eu preciso dizer nessa noite, e essa aqui é uma frase muito importante: não ignorem o perigo físico de estar ocupado demais. Vou repetir. Não ignorem o perigo físico de estar ocupado demais. Irmãos, chegará momentos na nossa vida, alguns meses, que pode ser que estejamos muito envolvidos nisso. Mas se alguém enviado da parte do Senhor te instruir, te orientar, pedir para você reorientar a sua rota, não ache que isso é um enviado do diabo para atrapalhar os seus planos, para atrapalhar os seus projetinhos fajutos. Pode ser que seja Deus mesmo falando para você: olha, você está correndo atrás de ganhar todas as coisas no mundo, mas está perdendo a sua alma. E se você nessa noite está envolvido assim, louve ao Senhor. Entenda essa mensagem como uma palavra do Senhor para o seu coração. Você pode aquietar-se diante de Deus. Aquieta minha alma, né? Faz meu coração ouvir a tua voz. Porque mesmo se você cair, ou se você estar caído nessa noite, o Senhor vai levantar, e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós precisamos perceber que para ganhar o reino de Deus, muitas vezes nós perderemos algumas coisas neste mundo. E nós temos que lembrar também que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas alegria, gozo na presença do nosso Deus. Amém? A palavra de Lucas agora é uma palavra é uma chamada de atenção aos seus as palavras de Jesus para o seu público, os discípulos. A gente fica sabendo aqui, lá no início, lá no verso 7 do capítulo 21, nós ficamos sabendo que algumas pessoas se reportaram a Jesus perguntando: mestre, quando será isto? E aí subentende-se que aqui nós estamos lidando com um público formado por discípulos de Jesus. Isso não é os fariseus, isso não é os saduceus, isso não é os epicureus. Isso são discípulos de Jesus que estão questionando e querendo saber. Ele dá toda ele fala tudo o que ele falou até o verso 33, perdão. E aí no verso 34 ele dá essa orientação. Ele fala dos últimos dias e agora ele diz assim: olha, tenham cuidado. Tenham cuidado. Se é verdade que não podemos ignorar o fato de estarmos ocupados demais, também é verdade que nenhum crente, por mais piedoso que seja, por mais maduro que seja, não possa cair. Todos nós estamos sujeitos a cair. Inclusive no fato de estar ocupado demais. Porque não existe nenhum crente tão espiritual que não possa cair em um pecado tão grave. Seja ele de estar ocupado demais, seja ele um adultério, seja ele uma mentira, seja ele um suborno, seja ele um assassinato. Todos nós estamos sujeitos a isso, e é por isso que a palavra é essa: tenham cuidado. Tenham cuidado como vocês lidam com a vida de vocês. Tenham cuidado para que vocês não olhem para si ou olhem no espelho e formulem uma imagem da qual vocês não são capazes de sustentar. Uma das músicas que mais me chamava a atenção há 5, 7 anos atrás era aquela música do Projeto Sola. Então caí.
Passei a vida tentando ser alguém maior do que eu. Nós somos rápidos em fazer isso, somos ligeiros, os nossos pés se agitam em formular uma imagem de quem nós somos. E antes de chegar no fim, eu quero dizer que o que está por trás disso, inclusive dessa falta de cuidado, é o orgulho. E é o orgulho de querer agradar todas as pessoas. Irmãos, precisamos atentar para a vigilância. A advertência de Jesus, registrada em Lucas, é algo parecido, inclusive, com o que Moisés ministrou ao povo de Israel. Primeiro, os israelitas não poderiam passar dos limites do Monte Sinai. Por isso, em Êxodo 19:12, Moisés diz: marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tenham cuidado para não subir o monte nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Tenham cuidado com os limites. Aonde vocês andam? Aquela historinha. Não, pastor, pode deixar que eu sou o bichão mesmo. Eu não me influencio com as coisas do mundo, né? Porque eu sou, sabe, né? Eu fui batizado no fogo. Comigo não tem... Deixa comigo. Que eu sei o que é que eu faço, sabe? Vai nessa. É impossível você não ser de alguma maneira atingido pelo meio pelo qual você está inserido. Isso pode não te dominar, mas não te influenciar é impossível. Você pode perceber e se desvencilhar, mas não ser atingido é impossível. Somos atacados dia e noite por dados inflamados de Satanás, setas malignas dia e noite. E se não fosse a graça de Deus, e se não fosse a ação misericordiosa do Senhor Jesus Cristo que nos chamou, nós já estaríamos falidos nessa empreitada. Eu não sei se vocês lembram quando Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, essa noite Satanás tentou te peneirar, mas eu orei por ti. Se estamos aqui na caminhada, não estamos por méritos próprios. Respeitamos os limites porque somos orientados pela palavra de Deus. Respeitamos os limites porque cremos nas promessas de um Cristo que muito em breve voltará. Precisamos entender os limites. Quando você reduz a velocidade, estava a 100 e reduz para 60, você não reduz somente porque você tem medo do fotossensor. É importante você reduzir para que você tenha uma mais destreza, uma perícia melhor enquanto conduz o veículo para não se envolver em um acidente. Reduzir, entender os limites é muito importante. Entender os limites no casamento. Se a tua mulher diz que não é para tu jogar, entende os limites, servo de Deus. Se o teu marido diz assim: você não pode gastar mais do que R$500 no cartão, entende os limites, serva. É porque ele precisa pagar no próximo mês a fatura. No namoro, se você entende que você não consegue se controlar, entenda os seus próprios limites. Entender limites não é problema não, irmãos. É um ato de sabedoria. Também vemos Moisés exortando o povo. Ele fala também de não esquecer a aliança. Deuteronômio 4:23. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Sabe o que Moisés está falando aqui? Sobre idolatria. Tenham cuidado com a idolatria. Gente, o nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. Incansável, insaciável
de formular para a gente ídolos. E é interessante porque sempre diante do ídolo, sempre a primeira pessoa que você rompe em certa medida é com o Senhor. Sempre. Sempre que você está diante de um ídolo, você está em oposição a Deus. Tenham cuidado para não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Eu ia contar a minha história, mas eu faço questão de contar a história de um outro pastor. Ele, nas vésperas do seu casamento, envolvido com missões e envolvido com a plantação de igreja, casou-se e foi passar a sua lua de mel lá no local onde seria plantada aquela igreja. Anos se passaram, quase uma década, e esse casal continua lá, firme, forte, trabalhando. O casamento não era empecilho para eles continuarem com aquilo que o Senhor os concedeu, como chamada, como propósito, como objetivo. E aqui eu abro um parêntese do tamanho do mundo. Talvez uma das nossas maiores dificuldades no reino de Deus, uma das nossas maiores problemáticas em perseverar na caminhada cristã, é entender para que foi que a gente foi chamado. Porque sempre que você está diante do ídolo, você perde a sua identidade. Sempre que você está diante do ídolo, você se perde de si mesmo. A vida não tem mais cor. Você se perde do para onde você queria ir. Você fica sobrecarregado, você fica estressado e você começa a dizer assim, ó, Deus não me ama mais. Mas foi você que esculpiu para si uma imagem de um Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras. Não foi Deus que rompeu com a aliança, foi você que quis se abraçar e se agradar ou se divertir com outras coisas que não eram Deus. Tenham cuidado para não esquecer a aliança com o Senhor. A terceira coisa que a gente vê também, observa aqui, no que é semelhante com as palavras de Moisés, o povo de Israel não poderia cometer apostasia. Então, Deuteronômio 11, 26, ele diz, tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Meus irmãos, isso aqui é um perigo iminente a todos nós. O coração da gente se engana facilmente. Facilmente. Esses dias eu estava brincando aqui, né? Eu nem lembro quando foi, acho que foi ontem, não sei. Ou foi de manhã, sei lá. Tem um monte de coisa assim, né? O pessoal se ilude, né? Ganhar dinheiro com aposta. Você que está aqui na igreja e está envolvido em casa de aposta, eu sinto dizer que você é tolo. Imagina, numa crise que nós vivemos hoje, boa parte das casas de aposta começa dizendo assim, ó, se você vier apostar com a gente dá R$300 de bônus para você. Mas quem é que está dando R$300? Me diga aí onde é que eu vou lá buscar R$300 assim de graça. Então aqui, ó, R$300 para você de mão beijada. Aí os tolos se iludem. Eu tenho 300, vou começar, aí ganha uma besteirinha. Aí, rapaz, esse negócio dá dinheiro mesmo. Aí depois começa a perder um monte. Sabe quem é que faz assim, né? E é um ditado popular nosso, né? É Satanás, que dá com uma e tira com as duas.
Você é tolo, rapaz. Não, é porque eu quero ganhar dinheiro fácil. Eu brinquei, a brincadeira é essa. Macho, eu conheço um canto que você ganha dinheiro no mole. 2 horinhas, 300 peças de pamonha, você entrega, R$65 está no seu bolso, uma moleza. Moleza. Capinar um lote, R$50 o pessoal tá pagando, um lotezinho, capina, termina, R$50. Tem outra que é engraçado, que é o cara, é só descarregar um caminhãozinho com 100 sacas de cimento, cada um 50 quilos, termina, ganha o seu dinheirinho, bota no bolso, moleza. Qualquer outra coisa fora disso é obra de Satanás, meus irmãos. Tenham cuidado para não se enganar com essas coisas. Tenham cuidado para não se enganar, se embelezar com as coisas desse mundo. Aprenda uma coisa: tudo que te tira do teu chamado, tudo que te tira daquilo que Deus outrora propôs no seu coração, e te deu os meios, e te conduziu, e aprovou por intermédio da igreja que você congrega, tudo que te tira disso só pode ser obra de Satanás. Porque essa é a instituição que Deus escolheu para não somente distribuir os dons, mas também reconhecer. Então tenham cuidado para que o coração de vocês não se engane. Nesse processo é muito interessante, porque todas as vezes que nós nos sentimos sobrecarregados com as coisas dessa vida, qual é a primeira coisa que a gente deixa de lado? A igreja. Por conta da cobiça, nós fazemos um monte de dívida. Qual é a primeira coisa do nosso orçamento que é cortado quando está cheio de dívida? O dízimo. Mas essas mesmas pessoas são aquelas que tentam me dizer que acreditam no sobrenatural de Deus, que Deus manifesta as coisas miraculosas, que Deus faz coisas incríveis. Mas eu não acredito não, por isso que eu retenho o dízimo quando eu estou envolvido assim, e por isso que eu me afasto da igreja quando eu estou sobrecarregado. É porque assim, esse Deus, ele só é grandioso e soberano quando a minha despensa está cheia. Quando as coisas na minha vida estão equilibradas, aí ele é soberano, incrível, transcendente, sobrenatural. Isso é obra do engano. Por isso a minha fala é: todas as vezes que você sentir sobrecarregado, a fala de Jesus é outra. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e tomem de mim o meu fardo, porque eu sou manso e humilde de coração. E quando você constrói para você um Deus que é assim, quando eu estou sobrecarregado, eu fujo da presença dele, o Deus das Escrituras diz assim, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Percebe como o seu Deus é diferente do Deus das Escrituras? Porque o Deus das Escrituras diz, vinde a mim. O meu projeto é com gente cansada mesmo. O meu projeto é com gente sobrecarregada mesmo, mas que confia em mim. Que permite que eu, por intermédio de suas vidas, use para o anúncio, para a proclamação do reino de Deus. A palavra de Jesus aos seus ouvintes é: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado. O coração, que é o âmago, de acordo com as Escrituras, do homem. É importante lembrar-se de atentar para o coração da gente. Perscrutá-lo. Perscrutar o nosso próprio coração. O autor de Provérbios, no capítulo 4, 23, diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde seu coração. As moças solteiras aqui nessa igreja,
Guarde seu coração. Guarde seu coração para que você não entregue para qualquer pessoa. Porque se essa é a instituição que reconhece os dons e talentos daqueles que almejam o ministério, seja ele qual for, essa mesma igreja é a igreja que deve te orientar, te discipular, te conduzir, quando o teu coração se mostrasse inclinado para qualquer que seja a paixão. Isso também vale para os rapazes. Isso vale para vocês, pais. Deve orientar os filhos de vocês para que o coração dele não esteja inclinado. Ah, pastor, meu filho tem 13 anos de idade, ele está apaixonado por mim. É tão bonitinho, né, pastor, ver nosso filho apaixonado, né? Deixar ele namorar, sei lá, né? Vai que ele se perde na sua escolha sexual. Que tolice. Eu vou apoiar o meu filho em relacionamentos que nada tem a ver com as escrituras. Eu vou apoiar porque se eu não apoiar, o mundo não vai apoiar. Totalmente errado. Tenham cuidado para que o coração de vocês não esteja enganado. Vocês querem crer no Deus que abre o mar, mas vocês não querem nem apenas crer no Deus que se revela nas suas escrituras. Vocês querem crer no Deus que manda um monte de codornizas e alimenta o seu povo com carne, mas não querem crer no Deus que exorta a gente e que impõe limites. Tenham cuidado para que o coração de vocês não engane vocês, inclusive, sobre quem é Deus. Você, inclusive, nesse projetinho fajuto, nesse processo de idolatria, você pode enganar o seu cônjuge, você pode enganar o seu pastor, você pode enganar seus pais, você pode enganar a sua igreja, escondendo tudo, colocando tudo debaixo do tapete. Estou escondendo de todo mundo, estou surfando na onda. Irmãos, em 1 Samuel 16, 7, Samuel diz assim, Deus diz, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Você pode enganar todo mundo e esconder tudo debaixo do tapete. Dou uma garantia. Garantia autoral. Vai dar errado. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou esperar as águas baixarem e eu vou sair de fininho da igreja. Eu não deixo não, viu? Deixo nada. Fica pensando que esse projetinho fajuto vai dar certo e vai prosperar. Não vai. Não vai. Fica esperando as coisas, a poeira baixar para poder sair. Não, tá tudo bem. Tá não. Pecado a gente trata como pecado. E você pode esconder por muito tempo, mas nenhuma coisa permanece oculta diante de Deus. Eu vejo o exterior, muitos de vocês veem o exterior. Deus vê o coração. Deus sabe. Por isso, tenham cuidado. Tenham cuidado, é essa fala de Jesus para os seus discípulos. E ele diz assim, para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com o quê? Com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desta vida. Com relação à embriaguez, eu gostaria primeiro de afirmar que isso era algo, inclusive, condenado pelos profetas, tá? Isaías 21 e 22 diz assim, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligente ao seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho.
e valentes para misturar bebida forte. Eu sei que tem um bichinho aí, né? Que a gente bebe vinho, pastor, a gente é diferentão. Ai de vocês, heróis. Que para beber vinho, que são heróis para beber vinho. E aqui eu não estou condenando não, tá? Só tenham cuidado para não achar-se super-heróis, sábios demais aos seus próprios olhos, inteligentes demais ao seu próprio conceito. O Senhor, os profetas já estavam falando sobre essa entrega exacerbada à embriaguez e à bebida. Dito isso, eu quero que vocês entendam agora o que é interessantíssimo nesse texto. Jesus diz assim, olha, tenham cuidado para não estarem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Aí eu pergunto para vocês, o que é que tem a ver preocupações deste mundo com orgia e embriaguez? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? E essa é justamente para aqueles que são moralistas demais. Que são justos aos seus próprios olhos. Que são sábios aos seus próprios olhos. Muitas vezes usamos o nosso padrão de justiça como se fosse a régua do mundo. Eu sou o padrão. Então, todo mundo tem que ser que nem eu. Eu não sei onde é que eu estava, que eu disse, acho que foi na quarta-feira, né? Se eu não estou tomando café, então pronto. Quem toma café é do inimigo, viu? Porque o açúcar tem isso, tem aquilo outro, tem não sei o quê, tem pra lá, pronto. Aí começa, lá e vai. Doutrina do toma café sem açúcar. Aí se eu estou fazendo um novo projeto, pronto, todo mundo tem que fazer o que eu faço porque eu sou a régua. Eu sou a medida. Isso é um problema. Isso é muito nocivo. Subvertemos a realidade, a nossa própria experiência. Denunciamos os irmãos em adultério, perseguimos os lascivos e os devassos, criticamos os que se entregam à bebedice, sem perceber que está preocupados demais com as coisas deste mundo, está no mesmo patamar da orgia e da embriaguez. Gente, eu gastei horas para entender isso. O que tinha a ver preocupação desse mundo com a embriaguez e a orgia é que essas coisas estão no mesmo patamar diante de Deus. Ou seja, nós coamos o mosquito e deixamos passar o camelo. Nos preocupamos com a percepção exterior, mas deixamos de lado aquilo que muitas vezes muitos enfrentam enquanto luta, estando demasiadamente preocupado com as coisas desse mundo. Irmão, sejamos cautelosos quanto à excessiva ansiedade pelas coisas inocentes dessa vida. Pois tanto é letal a nossa vida espiritual, quanto é prejudicial ao homem interior. E por que esse texto é confrontador para mim? Porque eu sou pastor de igreja. Porque muitas vezes, enquanto pastor, nós precisamos repreender, precisamos exortar, e exortar muitas vezes aqueles que têm a simpatia de muitos, disciplinar aqueles que cooperam financeiramente mais do que os outros. Eu lembro quando uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, o senhor não tem medo de você desistir do seu ministério só por causa de mim? Ele falando com ele mesmo, né? Só por causa de mim, não. Eu disse, mas rapaz, isso é o bichão mesmo, viu? Isso é o Power Ranger. Isso é o Tommy, Power Ranger verde. Pronto. Mais além, vamos fazer perguntas. Você não tem medo de perder o ministério e ficar desempregado? Eu digo, eu não. Eu tenho medo de desagradar a Deus. Eu tenho medo de subverter a justiça.
Eu tenho medo de achar que eu sou a regra e o padrão. Mas do que a palavra prescreve, eu não tenho medo da retaliação por vir. Por isso que eu sou pastor e eu preciso lidar, porque por mais que o medo, em certa medida, ele é positivo, porque ele traz para si uma ideia de receio, de precaução. E eu digo que esse texto é desafiador, porque sempre que eu estou diante disso, eu corro, e eu lembro de Mateus 28:11. Olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregado. Irmãos, é muito importante nós olharmos para essa advertência, para essa instrução. Precisamos ter cuidado para não andarmos ansiosos demais. O Kevin DeYoung, em seu livro Ocupado Demais, diz o seguinte: a semente da palavra de Deus não cresce para a frutificação sem ser podada por repouso, calma e quietude. A semente da palavra de Deus não cresce para a frutificação sem ser podada por repouso, calma e quietude. Quando o Senhor estipulou o dia de descanso, é porque Ele sabia que nós precisávamos disso. Ele fez porque Ele, como um Deus maravilhoso que é, Ele sabia que nós necessitávamos disso. E eu vou repetir, algumas vezes vocês podem estar envolvidos com muitas coisas. O que vocês não podem dizer é que isso é um motivo de orgulho. Vocês podem dizer assim: pastor, eu estou assim, eu me entristeço, mas eu vou tentar abrir mão de algumas agendas, eu vou fazer assim assado. Porque a semente da palavra de Deus não cresce sem ser podada pelo repouso, calma e quietude. Podemos sim, meus irmãos, arruinar a nossa vida por causa de coisas lícitas. Coisas boas, que nos são permitidas. Nós podemos arruinar a nossa vida por causa delas. As coisas em si não são o problema. O problema é tudo que fazemos para obter essas coisas, cuidar delas e conseguir cada vez mais. Eu só fazer uma correção de um texto que eu citei aqui, é Mateus 11:28, tá? Eu falei 28:11, só inverti a ordem. O problema é tudo que fazemos para manter essas coisas. Segunda parte do texto fala sobre fidelidade no presente. Irmãos, a volta é repentina. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Pois o dia da segunda vinda de Jesus foi propositalmente ocultado de todos. Mas a respeito daquele dia, diz Mateus 24:36, ninguém sabe. Ninguém sabe. Por isso precisamos ser diligentes em nossa vida presente e considerarmos o que de fato deve ser prioridade nas nossas vidas. O que é prioridade nas nossas vidas? As nossas prioridades são as mesmas prioridades das pessoas do mundo? As nossas prioridades são as mesmas coisas que as pessoas que estão nesse mundo, que não conhecem a Deus, têm como prioridade? Então como é que nós podemos dizer que somos povo de Deus, se nem por causa disso conseguimos nos distinguir nessa sociedade tão caótica? Se a sua prioridade é a sua faculdade, se a sua prioridade é somente o seu casamento, se a sua prioridade é a sua escola, se a sua prioridade é somente o seu trabalho, você está no projetinho fajuto. Deixa eu escutar alguém me chamando aqui agora, ó. Eis-me aqui, Senhor.
Parecia Tailândia, ó. Eu estou a tua voz aqui, Manuel. Se você tá nesse projetinho fajuto, tenha cuidado para não concentrar demais as suas energias nisso, porque você pode estar diante de um ídolo. Por isso Lucas diz em Lucas 17, 27, assim como foi nos dias de Noé, será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Quais são as prioridades de vocês? O que é que mais queima? Responda para você mesmo. O que é que mais queima no seu coração? De verdade, assim, responda para você mesmo. Será mesmo que Deus te chamou para ficar só sentado na cadeira de domingo a domingo? Foi para isso que Deus te chamou? Precisamos ter cuidado com as trivialidades do presente. Precisamos estar atentos ao que é prioridade no presente e o que é trivial. Muito em breve, o mundo, com as suas trivialidades, será posto de lado. Então, a eternidade será iniciada. E é assim, ó, tudo começará, como o texto diz, repentinamente, no abrir e fechar dos olhos, sem qualquer notificação no celular. Você não vai receber, tá? Nem vai olhar lá não, naquele grande dia. Sem nenhum aviso para, ó, te prepara, sem nada disso, no abrir e fechar dos olhos, ele vai se manifestar. E somente aqueles que creram e foram satisfeitos com a palavra de Deus é que se encontrarão na eternidade, porque se desvencilharam das trivialidades do presente e passaram a perceber aquilo que é prioridade. O que se espera de nós é que não estejamos alarmados ou agitados para lá e para cá com aquele grande dia. O que é exigido de nós é arrependimento para com Deus. É isso que é exigido de nós. Naquele grande dia vocês não precisam estar alarmados e agitados, não. Hoje, você que está aqui, o que se pede de você nessa noite é arrependimento para com Deus, fé no Senhor Jesus Cristo e santidade de vida. Deus não está te pedindo para construir uma arca, não, de 130 metros de comprimento e 20 de largura. Deus não está te pedindo para subir no alto de um monte. Deus não está pedindo o teu dinheiro, nem a chave do teu carro, nem a tua casa. Deus nunca pede isso, quase nunca pede isso em todas as escrituras. O que ele pede, na verdade, é prova de fé, e foi isso que ele pediu a Abraão. Abraão, me dá o seu filho. E Abraão, por fé, entregou o filho. No ato de imolar o seu filho, Deus disse assim, não, Abraão, não faz isso não. Eu vi que você tem fé. E Abraão creu, Romanos 4, e isso lhe foi imputado como justiça. Somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E o que Deus está pedindo de nós nessa noite? Arrependimento para com Deus, fé no Senhor Jesus, santidade de vida. Não precisa entregar a chave do seu carro, não. Se quiser entregar, eu recebo. E receba a chave da casa também. Mas Deus não está te pedindo nada disso. Está pedindo fé. Por mais que nós venhamos a temer as circunstâncias e as coisas desse mundo, a palavra de exortação finaliza com a seguinte coisa: portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Por mais que oremos contra o diabo e oremos pela igreja perseguida, e no nosso pensamento, e no pensamento de Jesus, para Jesus, a maior ameaça ao Evangelho é a mera exaustão.
Não, pastor, eu estou orando contra o diabo, pelos meus irmãos, eu estou orando pela igreja perseguida, eu estou fazendo isso. Mas eu vivo, pastor, preocupado com as coisas desse mundo. Eu vivo preocupado se o Lula vai governar bem ou não. Eu vivo preocupado se o governador vai fazer assim ou não. Se eles fizerem assim ou não, paciência, espera-se que eles façam. Mas a nossa confiança não pode estar nessas coisas, mas no Senhor. Porque no pensamento de Jesus, a maior ameaça ao evangelho é a mera exaustão. A maior ameaça, talvez, para a sua vida é a sua célebre frase: eu estou ocupado demais. A vida de oração é o antídoto para essa geração tão ansiosa. Se você conhece um psicólogo cristão, eu lhe aconselho fazer algumas... Não vejo nenhum problema em você fazer ali algumas conversas com ele. Inclusive, eu conheço uma psicóloga cristã, é a irmã Daniele. Louvado seja o Senhor, irmã Daniele. Não, ela é psicóloga, né? E cristã. Mas a sua vida ansiosa pode ser administrada melhor com a vida de dependência a Deus e uma vida de oração. E a ansiedade que eu estou falando aqui é a ansiedade desta vida, dessa preocupação excessiva deste mundo. É dessa ansiedade que eu estou falando. A nossa conclusão é, quando o encarnado... E aqui eu presto atenção de vocês. Quando o encarnado, Jesus não fez tudo. Jesus não supriu todas as necessidades físicas daqueles que estavam ali em Jerusalém e regiões. Jesus deixou gente esperando na fila para ser curado. Deixou uma cidade para pregar em outra. Foi para um lugar afastado para orar sozinho. Ficou cansado. Teve fome. Jamais interagiu com a maioria das pessoas do planeta. O seu ministério se limitou a Jerusalém naquele primeiro momento. Gastou 30 anos em treinamento e apenas 3 em ministério. Com os 30 anos, seu ministério começa ali em Lucas capítulo 4. Não tentou fazer tudo. Contudo, ele fez tudo que o Pai pediu. Foi o que Deus pediu para fazer hoje. Para que foi que ele te chamou? Será mesmo que ele te chamou só para ficar sentado nessa cadeira? Ele não fez tudo, mas fez tudo que o Pai pediu. 2 aplicações. Estejam atentos ao seu chamado. E se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o coração de vocês. Põe em prática. Eu sou prova viva de que quando Ele chama, Ele banca. Ele se responsabiliza. Ele vai dar os meios, os métodos. E você que talvez exerce liderança aqui na igreja, ou você exerce liderança na sua casa, né? Enquanto líder de família, no seu trabalho, vocês podem confiar a liderança e o chamado de vocês a Cristo Jesus e saber que Ele pode conduzir a vida de vocês ali onde vocês estão, e vocês não precisam se curvar, vocês não precisam temer as circunstâncias, vocês só precisam estar atentos ao chamado de vocês. Segunda coisa, seja fiel no presente. Você só não irá se desesperar naquele dia se hoje você viver como cidadão do reino.
Seja fiel no presente. Não fique sobrecarregado com as coisas do mundo. E a grande ideia é essa. Não ignore o perigo físico de estar ocupado demais. Vocês já sabem, né? Se vocês vierem para mim, não, pastor, é porque eu estou ocupado demais. Eu dou um cascudo em vocês aqui. Ah, é porque compra uma agenda, irmão. Vai no Notion, Trello, tem uma infinidade de aplicativo lá para você preparar. Esse negócio de que não, pastor, é que eu vivo, o Espírito Santo fala comigo. Aí onde ele fala, eu vou. Vai nessa. Tem uma agenda não, menino, para tu ver? Se tu consegue concluir as coisas que tu tem para fazer, ir pro trabalho, colocar o lixo para fora, enxergar a Rafa, preparar a pregação, preparar estudo, visitar a gente, trabalhar e cuidar dos meninos, e ensinar, instruir, levar passear, levar o cachorro, jogar de bola, tomar sorvete, açaí com o menino. Sem uma agenda, não vai ser possível. Mas se você tiver uma agenda e programar no início da semana a sua agenda e apresentar diante de Deus aquela agenda,